Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Pacheco. O seu Pacheco. Salve, salve, sejam bem-vindos a este canal. Aqui, professor Gabriel Pacheco, muchacho para os íntimos. Excepcionalmente hoje, falando para você que quem descobriu a Amazônia ou o processo de achamento da Amazônia aconteceu não através de seu Cabral, mas através de seu Pacheco. Não sou eu, não. Duarte Pereira Pacheco, enviado do rei de Portugal para sondar essa região. Venham comigo. Certamente você conhece da escola que a descoberta, o achamento da América se deu por Cristóvão Colombo em 1492. Estou correto? Claro que estou correto. Então veja só. Segundo essa teoria, o Cristóvão Colombo queria encontrar uma novas rotas para a especiaria da Índia e tensionou dar a volta no globo e acabou encostando naquela região hoje conhecida como Bahamas, ali no Caribe, e de lá retornou crente de que tinha chegado nas Índias. Essa expedição do Colombo era uma expedição bastante pequena, 3 naus aproximadamente. Salve o engano, Nina, Pita e Santa Maria. A nau Pita era comandada pelo seu Pacheco. É contratado pelo rei de Portugal para averiguar as fronteiras do Tratado de Tordesilhas, que é um tratado que você conhece, que vai acontecer entre Portugal e Espanha lá no ano de 1494, portanto, 2 anos após a chegada de Colombo nas Américas. Então, Duarte Pacheco desce do Caribe e provavelmente chega até a região amazônica e a data 1448, portanto, 2 anos antes de Cabral. Veja que interessante, porque eu nunca ouvi falar que o seu Pacheco chegou aqui primeiro que o seu Cabral. Simples. O rei de Portugal precisava manter isso em segredo. Segundo a historiadora Clarice Ramayer, neste artigo, você tem necessidade de manter esses segredos. A própria carta de Pero Vaz de Caminha ficou por muito tempo desconhecida. E aí, no século XIX, pesquisas historiográficas trazem à luz essa carta. Então, só para a gente ter uma noção aqui de como isso acontece. Mas veja que a Amazônia toda, pelo Tratado de Tordesilhas, estava sobre o território espanhol. E para além do seu Pacheco, o Vicente Pinzón também passou por aqui 2 meses antes de Cabral, naquela região do Maranhão, e parte do estuário aqui do Rio Amazonas. Portanto, em janeiro de 1500, 2 meses antes de Cabral. A parte disso, como eu falei que todo esse território, pelo Tratado de Tordesilhas, pelas regras de Tordesilhas, ele pertencia à Espanha, você precisa entender que os primeiros a chegar aqui, obviamente, são os espanhóis. Nesse sentido, Francisco de Orellana e Gonçalo Pizarro vão ser o primeiro a tentar encontrar uma saída para o Atlântico pelo rio Amazonas. Vejam só, eles descem de Quito, no Peru, pelo rio Solimões e o rio Maraná, e ao chegar na desembocadura do rio Nhamundá,
essa expedição do Francisco de Orellana tem um encontro com um grupo de mulheres guerreiras e que é registrada pelo seu cronista, o Frei Gaspar de Carvajal, e ele vai fazer a seguinte observação: essas mulheres eram muito altas, alvas, exímias atiradoras de flechas, andavam a cavalo e decepava um dos lados dos seios, atrofiava ou decepava, que era para poder atirar flecha com precisão. E ele vai chamar essas mulheres guerreiras de Amazonas. Vejam só, ele vai transportar essa lenda das Amazonas da Capadócia. Você que tem curiosidade, assista Mulher Maravilha. A Marvel vai pegar essa lenda da Capadócia e vai transplantá-la para o cinema muito antes da Marvel. O Frei Gaspar de Carvajal já havia feito algo semelhante. Pois bem, Orelhanas retorna e vai para a Espanha. Na Espanha, ele recebe o título de governador dessa região e retorna com todo um séquito um, e uma quantidade de pessoas para formar as suas primeiras fundações, só que ele se perde. Ali na região do Marajó é uma região bastante confusa, muito desembocaduras de rio, e ele acaba subindo o rio Tocantins, se desnorteando completamente, de forma que não funda uma ocupação, acaba retornando para a Espanha e deixa a região livre. Só para nos situarmos no tempo aqui, esse encontro do Orelhanas, esse encontro do Carvajal com as Amazonas, segundo as anotações desse cronista, se deu em 24 de julho de 1941. Veja que interessante. Nós poderíamos fazer a seguinte cronologia aqui. O Pacheco chega em 1498, em 1500, janeiro, chega Vicente Pinzon, em 1500, abril, chega Pedro Álvares Cabral lá na região da Bahia. Nesse sentido, se fôssemos seguir à risca os relatos da colonização, foi seu Pacheco, não seu Cabral, o primeiro a chegar aqui. E antes de seu Cabral veio também o seu Pinzon. E aí a Ramaier vai fazer a seguinte abordagem: a ideia de que o Brasil foi descoberto sem querer não passa de uma fantasia. A quantidade de naus e de caravelas da expedição do Cabral é muito maior. Veja que essa expedição iria para a Índia buscar especiarias. E por muito tempo se contou que ali na região do Cabo da Boa Esperança, Cabo das Tormentas, eles acabaram se desviando e chegaram aqui por acidente. Mas o fato é que, ao sair do Brasil, após essa missa e fincar a cruz, dizendo que a terra pertencia a Portugal, que você pode ver muito bem nessa obra do Vitor Meirelles, a expedição de Cabral vai direto para a Índia. Portanto, eles sabiam muito bem onde estavam. Eles só fizeram um desvio para checar, porque de fato já tinha informação do Pacheco Pereira sobre essa região. E um ponto interessante aqui é o que o cronista dessa expedição de Cabral, que é o Caminha, Pero Vaz de Caminha, ele morre em Calicut, numa luta, numa briga contra os nativos, ao chegar lá. Então vejam só que interessante, uma série de informações aí que ajuda a gente a compreender essas colonizações.
E aí, só para você ter um exemplo, as primeiras povoações, as primeiras fundações amazônicas são três: Bragança, Vigia, Belém. Olha que interessante. Bragança, a mais velha, datando de 1612. Vigia, 1615 e Belém, 1616. Mas veja que isso é o processo que nós chamamos de descobrimentos ou achamentos. Porque, de fato, a Amazônia era ocupada há uma cacetada de tempo. A antropologia bate o martelo em pelo menos 12 mil anos. Região do Marajó, região tapajônica. Você tem isso muito bem registrado na região do Baixo Amazonas, em pinturas rupestres em Alenquer e Monte Alegre. Mas isso veremos futuramente. Meus amigos, a você que nos acompanhou até aqui, obrigado. E se o conteúdo te interessou, dá uma curtida, compartilha, indica o canal para algum colega, amigo e muito obrigado. Até!